Amém. Paz do Senhor para todos. Amém. Vamos meditar na palavra do Senhor. Está no Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículo 14. Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículo 14, versículo 41. Perdão. Todos acharam? Sim, sim. Diz assim: é a oferta da viúva pobre. Amém. Estando Jesus assentado diante do gasofilácio, observava a maneira como o povo lançava ali o dinheiro. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. Chamando os discípulos, Jesus lhe disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que todos os ofertantes. Todos deram do que lhe sobrejava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amém? Amém. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, uma vez mais levantamos, ó Deus, a nossa voz em oração diante do Senhor. Pai amado, queremos pedir, ó Deus, que o Senhor, neste momento, ó Pai, envia anjos, ó Deus, para guerrear a nossa guerra, Senhor, porque há um conflito espiritual. Meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, que ela venha, Senhor, penetrar os nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, aquebranta-nos, ó Deus, para que possamos absorver a Tua palavra e dela, Senhor, possamos nos alimentar para a nossa caminhada rumo à Sua glória, em nome de Jesus. Ser conosco, ó Pai, toma a direção desta reunião para a honra e glória do Seu nome. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém. 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 Muitas vezes a gente pensa que é a quantidade que move o coração de Deus. Hoje o mundo do qual nós vivemos, o mundo moderno, nós vemos isso. Quem tem mais, pode mais. E quem tem mais, consegue mover mais o coração de Deus. Muitas vezes é esse o pensamento do mundo. É esse o pensamento da humanidade. Quem pode mais, chora menos. E não é esse raciocínio, não é isso, não é a quantidade que move o coração de Deus. Pelo menos é o que está escrito no texto. Jesus estava andando com seus discípulos. E ele caminhando, ele parou no gasofilácio, que era o lugar onde eles ofertavam. E ele ficou ali sentado, olhando, e o pessoal ofertando, até que ele foi surpreendido por uma viúva pobre, que depositou ali apenas 2 moedas. E ele viu aquilo, e ele, como é conhecedor dos nossos corações, ele chamou os discípulos e falou: olha, esta viúva, ela depositou mais do que todos os outros ricos que depositaram grande quantidade, porque ela depositou todo o seu sustento, era tudo o que ela tinha, ela só tinha isso, e os outros depositaram aquilo que sobrejava deles. Então logo nós entendemos que não é a quantidade que chama a atenção de Deus, não é a quantidade que você dá que chama a atenção de Deus, não, mas é a quantidade que você fica. Interessante. Não é a quantidade que você dá, mas é a quantidade que você fica. Pelo menos é o que o texto está dizendo.
Ele olhou para a quantidade que ela ficou e se agradou, porque ela ficou sem nada. Quantos outros deram bem mais do que ela em quantidade, ele falou, olha, eles não deram tudo o que eles tinham. Eles deram apenas o que sobrejava. E é bem verdade que nós, em nossos dias, nós pensamos que fazemos muito e damos muito. Nós pensamos que o que nós fazemos é muito. Pensamos que aquilo que nós fazemos já é o bastante. E não é a quantidade do qual nós damos, mas é a quantidade que nós ficamos, é o que sobra. Um exemplo, o marido, ele muitas vezes ele acha um marido fiel, e hoje em dia é fácil achar um homem fiel, né? É bastante fácil, né? Mas quando acha-se, né, muitos homens, há homens de Deus que são fiéis. E muitas vezes ele é fiel, ele coloca o alimento dentro de casa. E ele pensa que isso basta. Ele pensa que ele ser fiel, e é óbvio que é algo difícil hoje em dia, no mundo, aí fora, ele pensa que basta, eu já sou fiel, já é raridade. Já coloco comida dentro de casa, então para mim basta. É esse pensamento. E está errado. Porque fidelidade não é tudo. O que adianta? O cara tá lá com a sua esposa, ele é fiel, ele é trabalhador, só que em casa ele é um bruto. Em casa ele maltrata a sua esposa. Em casa ele humilha a sua esposa. Em casa ele não cuida bem dos filhos. Ele maltrata os filhos. Não dá atenção devida para os filhos. Não há um respeito. Não há um companheirismo. Não, ele pensa que só ser fiel basta. Não adianta ser apenas fiel. Tem que amar, tem que respeitar, tem que ser companheiro, tem que ser um bom pai, tem que ser um exemplo de pai. Ou seja, a fidelidade é algo bom, é algo bacana, mas não é tudo. Companheirismo. O interessante do companheirismo é que é uma das coisas que leva muitos casamentos ao divórcio. É a falta de companheirismo. A falta de companheirismo leva muitos casamentos ao divórcio. Ou a ruína, ou a discórdia, a conflitos. Veja bem, a Bíblia diz lá em Gênesis que Adão e Eva andavam juntos no paraíso. Só que quando a Bíblia relata que a serpente conseguiu convencer a Eva, ela estava só. Ela não estava com o Adão. Porque se Adão tivesse junto com Eva, ela não teria sido persuadida pela serpente. E hoje não é diferente. A mulher deixa o marido à revelia, não está lá para cuidar. O marido deixa a mulher também à revelia, não está para cuidar. E aí vem aos olhos a tentação e muitas vezes esta pessoa é ludibriada. Então o companheirismo é necessário, é importante. Tem que haver esse companheirismo. Um relacionamento com Deus não é diferente. Não é diferente o nosso relacionamento que nós temos com o nosso cônjuge, com a pessoa do qual nós amamos. Não deve ser diferente com Deus. Porque
nós devemos nos dar por inteiro. Se você se relaciona com uma pessoa, você quer que ela se dá por inteiro. E a pessoa quer que você se dá por inteiro. Nós temos essa visão de Deus. Deus, ele tem que dar tudo para nós. E é bem verdade que ele dá. Se hoje você está respirando, alguém teve que assoprar para você respirar. O ar teve que sair de alguém. E saiu de Deus. Você está respirando por conta dele. Se hoje você tem saúde para trabalhar, para fazer as suas tarefas, alguém teve que te dar a sua saúde. Se você tem um emprego, aqui nós estamos trabalhando, alguém teve que abrir essa porta. Porque quando Deus não abre a porta, nem pingar pinga. Quando ele fecha a porta, a pessoa pode ter 3, 4, 5 faculdades, não adianta, não arruma nada. Então, se nós estamos empregados, alguém teve que abrir essa porta de emprego. Quem foi? Foi Deus. Se hoje nós temos a possibilidade, estamos galgando para isso, para termos uma salvação, porque até então nós sabemos que nós somos pecadores, nós erramos, nós somos falhos. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a consequência de tudo que nós fizemos é a morte. Porque a gente só sabe pecar. Nós somos pecadores, somos falhos. Mas para que a gente não morra, alguém teve que morrer por nós. Alguém teve que ser crucificado por nós, para que nós não fôssemos mortos. Alguém teve que ser humilhado por nós. Alguém teve que ser esbofeteado por nós. Alguém teve que sofrer para que nós não viemos a sofrer. E alguém teve que morrer para que nós não tivéssemos que morrer. E alguém ressuscitou para que nós também, com ele, nós viemos a ressuscitar. Então Jesus, ele fez por nós. Por nós ele fez isso. Demonstrando o amor que ele tem para conosco. Isso é relacionamento. Ele demonstrou isso para nós. Disse na sua palavra em João, olha, Deus amou o mundo de tal maneira, em João 3,16, que ele deu o seu Filho unigênito. Para nós, pecadores, pessoas ruins, contaminadas, direcionadas para a morte, porque o salário do pecado é a morte, para que nós não viéssemos a morrer, mas para nós ter esta vida eterna. Então alguém teve que nos dar essa vida eterna. E este alguém foi Jesus. Amém. E num relacionamento, nós sabemos, qualquer tipo de relacionamento, isso não é apenas entre casais, mas com amigos, com um parente, familiar. Nós sabemos que há sempre uma expectativa da nossa parte. Sempre há essa expectativa. Se você diz para uma pessoa que você ama essa pessoa, você tem essa expectativa